É taxa Selic que sobe, desce, é PIB do Brasil, é câmbio do dólar, é bolsa de valores, todas essas notícias que a gente é bombardeado diariamente normalmente tem algum desses fatores. Isso porque todos eles têm a ver com economia. Mas o que é economia? E mais importante, como que funciona a economia do Brasil? Se tu também quer saber um pouquinho mais sobre isso, então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou explicar de uma forma bem simples como que funciona a economia brasileira. Opa, meu nome é Francisco Brunhosa, eu sou criador do Portal da Riqueza, o canal que tem como objetivo dar mais liberdade às pessoas através da educação financeira. A palavra economia vem do grego oikonomos, que significa aquele que administra o lar. Agora eu sei que tu está pensando, o que economia tem a ver com o lar, né? Na verdade, tem muito a ver com o lar, porque penso o seguinte, as famílias elas são compostas por pessoas, né? Digamos um casal com alguns filhos. E essa família, os filhos, o casal e os filhos, eles têm muitos desejos. Ah, os filhos querem brinquedos novos, querem um videogame novo, um iPad, querem trocar de celular, os adultos querem trocar de carro, querem trocar de casa, querem fazer uma viagem, enfim, eles querem muitas coisas. Mas eles não conseguem realizar todas essas coisas, né? Porque eles têm uma renda, eles têm um salário. Cada adulto tem um salário que representa a renda da família. Só que eles não conseguem fazer tudo isso, eles não conseguem realizar todos esses desejos, pelo menos não ao mesmo tempo. Porque eles têm recursos limitados, ou seja, os desejos deles são ilimitados, mas os recursos são escassos. E a economia é isso, a economia estuda como as pessoas tomam as decisões de alocar os seus recursos escassos para realizar os seus desejos ilimitados. Só que a alocação desses recursos depende das políticas públicas e da ação do mercado. Como que funciona a economia brasileira, então? A economia é composta por transações de compra e venda que acontecem a todo momento com diversos produtos, com diversos serviços, e essas transações elas acontecem utilizando ou dinheiro ou crédito. E é muito importante que essas transações continuem acontecendo, porque o gasto de uma pessoa é a renda de outra. Como assim, Francisco, o gasto de uma pessoa é a renda de outra? Não entendi nada. Digamos que eu vá na padaria e vá lá e compre pão e queijo, alguma coisa assim. O meu gasto, nesse caso, foi a renda da padaria. E agora a padaria vai ter dinheiro para pagar os seus funcionários e para comprar mais insumos dos seus fornecedores para continuar produzindo todos os produtos que ela fornece. E agora, no momento em que a padaria gasta para pagar os seus funcionários e para pagar os seus fornecedores, a padaria gastou, mas os fornecedores e os funcionários da padaria agora receberam. Essa foi a renda deles. E assim isso vai indo sucessivamente, porque o gasto de uma pessoa é a renda de outra. No Brasil, o governo influencia na economia através do Banco Central, ou então Bacen, que atua diretamente influenciando no dinheiro e no crédito, porque o Bacen ele tem dois poderes, digamos assim, que são os mais importantes para influenciar na economia. Ele tem o poder de imprimir dinheiro, que obviamente afeta diretamente a quantidade de dinheiro na economia, e ele também tem o poder de mudar as taxas de juros, o que influencia diretamente na disponibilidade de crédito no mercado. E como que isso funciona na prática? Mas antes de eu te explicar como que o governo atua na prática influenciando na economia, se tu já está gostando desse vídeo, deixa o teu like aí embaixo, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar todas as notificações. Porque assim tu garante que o YouTube vai te notificar todas as vezes que saírem vídeos novos aqui no canal. Todas as semanas saem vídeos novos, todas as terças e quintas às 7 horas da noite, que te ajudam a entender melhor como que funciona a economia do país e como que tu consegue utilizar esses conhecimentos para cuidar melhor do teu dinheiro. Beleza. Como que o Banco Central atua na economia na prática? Ele influencia na taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. É essa taxa que determina todas as outras taxas de juros do mercado. Eu já fiz um vídeo sobre taxa Selic aqui no canal explicando o que é a Selic, como que ela funciona e como que na prática o governo faz para manipular ela. Vou deixar o link para esse vídeo aqui em cima nos cards e também aqui embaixo na descrição. Como a Selic influencia em todas as taxas de juros do mercado, quando a Selic está baixa, quer dizer que os empréstimos estão mais baratos, os empréstimos estão mais acessíveis, ou seja, o crédito
que é um dos principais responsáveis por essas transações, o crédito está mais acessível. Ou seja, as pessoas utilizam mais crédito para consumir mais. Só que o que acontece? Como as pessoas estão consumindo mais, isso significa que a demanda por produtos e serviços na economia aumentou. E dificilmente a oferta vai conseguir acompanhar a demanda tão rapidamente. Então, o que vai acontecer? Pela lei de oferta e demanda, se tem muita gente querendo comprar alguma coisa e tem poucas dessas coisas à venda, essas coisas estão escassas, o preço dessas coisas vai subir. Então acontece um processo de inflação. Para o governo controlar a inflação, então o que ele faz? Ele aumenta a taxa Selic. Que daí o que acontece agora? O crédito ficou mais caro. Como o crédito está mais caro, menos pessoas vão consumir. As pessoas vão dar uma freada ali no consumo e como o consumo diminuiu, quer dizer que a procura pelos produtos e serviços na economia diminui. E como a procura diminuiu, mas ainda tem muita oferta, o que vai acontecer? O preço dessas coisas vai cair. É claro que a economia é algo muito mais complexo do que isso, né? Isso é só uma partezinha de como que funciona a economia. Mas calma aí, não vai embora porque ainda não acabou. Como que a gente sabe se a economia de um país está crescendo ou não? Como que a gente mede a economia de um país? A economia do país é medida através do PIB, Produto Interno Bruto. Ah, não, Francisco, PIB não vem falar de PIB porque é um negócio muito complexo, eu nunca entendi direito o que é PIB. Calma, eu sei como tu te sente. Quando eu tava no colégio eu também ouvia falar em PIB a todo momento e eu nunca entendi direito o que raios que é o PIB. Mas agora eu vou te explicar de uma forma bem simples. O PIB nada mais é do que a soma de todas as riquezas que são produzidas no país em um determinado período. E tenha em mente que riquezas não quer dizer apenas dinheiro. Riquezas são todos os produtos e todos os serviços que são produzidos no país e que são negociados com dinheiro. E para a gente entender um pouquinho mais sobre como que funciona a economia brasileira, é importante a gente saber como que é calculado o PIB e como que o governo atua, como que o governo influencia em cada um dos fatores que são utilizados para calcular o PIB. E não se preocupa que tu não vai ter que calcular nada, só presta atenção no que eu vou te falar agora. Olha só, o PIB é calculado através da seguinte forma: PIB é igual a C mais I mais G mais X menos M, onde o C é o consumo das famílias, o I é o investimento das empresas, o G são os gastos do governo e o X e o M são as exportações e as importações que o Brasil faz. Agora vamos ver como que o governo atua em cada um dos fatores dessa fórmula aí. Olha só, como eu falei, é muito importante que as pessoas continuem consumindo, porque o gasto de uma pessoa é a renda de outra, e isso vai sucessivamente e isso faz a economia girar. Então ali o C, consumo das famílias. O governo atua nesse item através da política de rendas. A política de rendas nada mais são do que medidas que fazem com que o governo coloque dinheiro na mão das pessoas. Medidas como, por exemplo, o Bolsa Família, programa Minha Casa Minha Vida, o controle de salário mínimo, enfim. São diversas medidas que literalmente colocam dinheiro na mão das pessoas para que elas continuem consumindo e fazendo a economia girar. O I da fórmula do PIB, que é o investimento das empresas. Na verdade, a gente até já abordou isso, só que não ficou, talvez não tenha ficado muito claro, que é através da taxa Selic. Porque lembra que quando o governo baixa a taxa Selic fica mais barato o crédito? Pois é, só que o crédito não fica mais barato apenas para as pessoas, fica mais barato também para as empresas. Então, como o crédito está mais barato, as empresas pegam mais empréstimos para continuar crescendo, construindo novas fábricas, novas unidades. Ou seja, elas vão crescer, elas vão precisar contratar mais funcionários. Contratando mais funcionários, o desemprego vai diminuir e a população, de uma maneira geral, vai estar com mais dinheiro e vai consumir mais. Aí tem o G, os gastos do governo. E olha só, o governo, ele arrecada dinheiro de um lado, mas ele também tem gastos, ele também tem contas para pagar. E quando o governo arrecada mais do que ele gasta, a gente diz que teve um superávit nas contas do governo. E quando acontece o contrário, quando o governo gasta mais do que ele arrecada, a gente fala que houve um déficit nas contas do governo. E obviamente é muito importante que o governo arrecade mais do que ele gasta, né? E como que ele faz para então controlar esses gastos com essa arrecadação? Isso daí é o que é chamado de política fiscal, que são todas as medidas que o governo toma para controlar os seus gastos e também para
controlar a arrecadação, ou seja, os tributos, né, os impostos. E por último, o X-M, que são as exportações e as importações. A relação entre esses dois fatores é chamada de balança comercial, que é quanto que o Brasil exportou, ou seja, quanto que ele vendeu para fora e quanto que ele importou, quanto que ele comprou de outros países. O Brasil sempre tem, o governo sempre quer ter uma balança comercial favorável. O governo é tarado por uma balança comercial favorável, que significa que tem que exportar mais do que importar, porque isso daí atua diretamente no PIB, fazendo com que ele fique maior. E também tem outros fatores aí dentro que são bem complexos e eu não vou explicar, não vou entrar aqui nesse vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. E para influenciar na balança comercial, o governo adota as políticas cambiais, que basicamente são as medidas que o governo toma para influenciar na taxa de câmbio do real com outras moedas, principalmente o dólar, né? Isso foi uma visão geral de como que funciona a economia brasileira e como que a gente faz para medir o crescimento econômico de um país. Então, se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like e aproveita para compartilhar ele com outras pessoas que precisam entender como que funciona a economia brasileira e como que as ações tomadas pelo governo acabam influenciando na nossa vida, acabam influenciando no nosso dia a dia. Hoje eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.